saúdo a todos nossos amados e preciosos ouvintes, na bendita graça de nosso Deus, desejando a todos vocês as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus. É com imenso prazer que mais uma vez chegamos ao vosso lar, um programa A Voz do Pastor. Que Deus os abençoe, que a palavra do Senhor encontre espaço no vosso coração e produza os frutos pelo qual ela é enviada. Vamos ler nesta oportunidade São João, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Mas antes de lermos, estaremos ouvindo uma canção de louvor e após estaremos lendo a palavra de Deus. No cenáculo oravam, de joelhos buscando o poder. De repente, quando menos esperavam, Deus mandou fogo que o fez estremecer. Me ajuda aí! Ó Deus, este povo que a ti clama, esperando a bênção do altar, que esta igreja tenha nova vida. Vem, ó Deus, o teu poder manifestar. Na cidade muitos foram confundidos, porque não sabiam compreender. De muitas nações ali reunidos, não sabiam que de Deus era o poder. Ó Deus, este povo que a ti clama, esperando a bênção do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Vem, ó Deus, o teu poder manifestar. São João, capítulo 3, versículo 1 ao 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos falar hoje sobre as 3 etapas de uma vida cristã. No programa passado, nós falamos sobre vida eterna é a pessoa de Cristo. E mostrei que não tem como ser cristão sem que a vida de Cristo viva em você. Que ser cristão não é só ter o conhecimento dos ensinos de Cristo, e que o cristianismo é a única religião que não existe como viver o cristianismo sem a pessoa de Cristo. Por quê? Porque o cristianismo ensina uma mudança de natureza. E só é possível mudar a natureza quando é tirada a velha natureza e colocada outra natureza. E é isso que o cristianismo faz. É isso que Jesus, para isso que ele veio ao mundo, morrer pelos nossos pecados, para que assim nos perdoasse e nos dar o direito de que a vida dele entre em nós, para viver através de nós o Evangelho, para viver através de nós a doutrina da palavra, para assim nos fazer cristãos. Não é somente
intelectualmente que uma pessoa se torna cristã. O mundo está cheio de pessoas intelectualmente chamadas cristãs, mas a prova que elas não são cristãs é que a vida de Cristo não vive através delas. Elas dizem ser cristã, mas os frutos mostram outro tipo de vida. E eu mostrei no programa passado que Deus deixou profecias mostrando que haveria esse tipo de pessoas e que eles trariam escândalo e que eles trariam descrédito ao Evangelho por se dizerem cristãos e não viver o Evangelho de Cristo. E Cristo disse que seria melhor para esses que fosse colocada uma pedra no pescoço e se jogasse na água, do que escandalizar, trazer escândalo ao nome de Cristo, fazendo com que pessoas deixem de aceitar a Cristo por causa do mau testemunho daqueles que se dizem cristãos e não são. Então, quais são as 3 etapas que uma pessoa deve passar para se tornar verdadeiramente uma cristã? Nós lemos aqui nesse programa e no programa passado a passagem bíblica de Nicodemos, aquele sacerdote religioso que foi à noite falar com Jesus e disse para Jesus, ele era um fariseu, da igreja dos fariseus, e disse: nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes, os milagres que tu fazes, se Deus não fosse com ele. E Jesus aproveitou a oportunidade e disse: Nicodemos, se tu não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Outras palavras, ele estava dizendo: não adianta você vir e dizer que eu sou vindo de Deus. Só isso não vai te dar vida eterna. Você precisa morrer para si mesmo, para que nasça um novo homem em você, uma nova natureza em você. Nicodemos não entendeu e disse: como pode eu ser velho, voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus disse: estranho que você, sendo um líder em Israel, não entende as coisas espirituais. Jesus disse: eu não estou falando nascer novamente de um nascimento natural, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Eu estou falando de um novo nascimento, mas um nascimento espiritual. E como pode isso acontecer? Para que isso aconteça, precisa passar por 3 etapas. Qual é a primeira etapa? É a justificação. Você diz: o que é justificação? Justificação significa ser justificado ou inocentado das acusações que haviam contra você. Isso é o que acontece com um pecador quando ele se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Então, ele vem e aceita Cristo como seu Salvador, e como prova da sua aceitação, ele dá um testemunho público diante das pessoas, ao descer as águas e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Nós encontramos em Atos capítulo 2, quando os discípulos, após Jesus ressuscitar, Jesus reuniu eles e disse: vocês fiquem ali em Jerusalém orando, buscando, até que eu vos envie o Espírito Santo para vir morar dentro de vocês. Então, depois que vocês receberam o Espírito Santo, vocês vão ser testemunhas minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E assim foi. Aí Jesus subiu ao céu e os discípulos foram a Jerusalém. E ali eles ficaram orando, buscando a Deus. E esperaram em oração por 10 dias.
até que o Espírito Santo desceu sobre eles, a Bíblia diz, na forma de línguas de fogo, e entrou em cada um daqueles discípulos. E eles saíram dali cheios do poder de Deus. E as pessoas viram eles dançando e se alegrando no Espírito. E julgaram e disseram: esses homens estão bêbados. E Pedro, tomando a palavra, disse: não, nós não estamos bêbados. Mas o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento das profecias. Quando Deus prometeu que enviaria do Espírito dele sobre... vou ler aqui até para que fique bem claro para vocês. Atos 2, verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então Pedro disse para aquele povo: nós não estamos bêbados, mas essa alegria que vocês veem em nós é porque se cumpre a profecia de Joel, que diz que chegaria o tempo que Deus derramaria do Espírito dele para vir sobre nós. E então Pedro continuou anunciando e disse para eles: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e mostrou pelas Escrituras que esse Jesus era o menino que havia sido anunciado pelos profetas, que haveria de vir ao mundo. Mas disse aquele povo: mas ele veio e vocês o rejeitaram, e vocês o mataram. E no verso 37, então caiu temor no coração daquele povo, quando perceberam que eles tinham matado o próprio Messias que eles estavam esperando, porque as profecias diziam que haveria de vir, que Deus haveria de se fazer carne. E quando eles entenderam pela pregação de Pedro que eles tinham matado aquele pelo qual eles esperavam, eles disseram assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ou seja, matamos aquele o qual nós esperávamos vir. E agora? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui está a primeira etapa na vida de uma pessoa para que ela se torne uma cristã cheia do Espírito Santo. Primeira coisa, ela tem que fazer o quê? Reconhecer, como esses homens reconheceram. Reconhecer os seus pecados. E aí, como disse Pedro, arrepender-se dos seus pecados. E então ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando a pessoa faz isso, se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aceita a morte de Cristo como substituto, porque você pelos seus pecados merece a morte, mas você diz: Senhor, tu morreu por mim no meu lugar, e eu aceito a sua morte no meu lugar. Eu aceito o seu sangue para me purificar. E como prova disso, Senhor, e prova de que estou arrependido da velha vida que eu vivia, eu vou descer as águas e me batizar em teu nome. Quando essa pessoa faz isto, ela é justificada. O que significa? Os seus pecados do passado são perdoados, são jogados no mar do esquecimento. O sangue de Cristo não só cobre, não, mas ele apaga o pecado daquela pessoa e não há mais condenação contra ela sobre os atos que ela praticou antes do batismo. Então, essa é a primeira etapa, justificação. Mas ela não pode parar ali. Aí é onde muitos que se dizem cristãos
mancham o evangelho. Por quê? Porque elas até são batizadas, passam pela primeira etapa, são justificadas da velha vida, mas não prosseguem. E a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você não pode parar ali só dizer, agora eu fui batizado, então agora eu sou salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o batismo não remove a natureza do pecado. O batismo somente perdoa os pecados que a pessoa praticou até ali. Mas a natureza que fazia a pessoa pecar continua dentro dela. E para isso ela precisa então dar o segundo passo, porque eu disse são 3 etapas para que ela seja salva. Qual é a segunda etapa? É a santificação. Está em Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que é a santificação? É a pessoa se achegar a Deus, buscando o Senhor, se entregando a Deus, a tal ponto que Deus vem e mata a natureza do pecado. Porque não é você que vai matar a natureza. Se você era uma pessoa mentirosa, se você era um adúltero ou uma adúltera, e você se arrependeu de seus adultérios, suas mentiras, e você se batizou em nome do Senhor Jesus, você teve aquele passado perdoado. Mas a natureza que te fazia adulterar, cobiçar, mentir, continua em você. E aí você precisa o quê? Buscar a Deus com sinceridade, continuar em oração, para que Deus então venha e mate aquela natureza. E uma vez Deus eliminando, matando a natureza do pecado, então Deus coloca uma nova natureza ali dentro, que agora será uma natureza segundo a natureza de Cristo. Você diz assim, mas quer dizer que uma pessoa que ela é justificada e depois santificada, ela nunca mais vai ser tentada? Amados, enquanto nós vivermos, nós estamos sujeitos a ser tentados. Porque a Bíblia diz que até Cristo foi tentado, só que ele nunca pecou. A diferença é que se você recebeu a santificação, como eu já expliquei, que a santificação, que é a segunda etapa da caminhada cristã, a santificação é quando Deus vem e mata aquela natureza do pecado. Porque antes você pecava porque gostava de pecar. Você tinha prazer em mentir. Você tinha prazer em adulterar. Mas quando Deus vem e mata a natureza do pecado, o diabo pode até te tentar. Mas agora você tem uma nova natureza. E a nova natureza, quando vem a tentação, ela diz, não, eu não faço mais isso. Isso não é mais para mim. O diabo tenta na carne, mas lá dentro tem uma natureza nova que diz, não, isso não me pertence mais. Você olha e diz, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero isso para mim, porque agora eu sou um cristão. Quando que a pessoa chega a isso? Quando ela chegou até a segunda etapa da vida cristã. Primeira etapa é o quê? Justificação. Quando a pessoa se arrepende dos pecados e é batizado em nome do Senhor Jesus. E como que deve ser o batismo? Por imersão. O que é imersão? Leva a pessoa até as águas e afunda nas águas e depois levanta ela das águas. Por quê? Porque é um símbolo. O batismo é um símbolo de morte e ressurreição. Quando uma pessoa morre, o que faz? Tem que sepultar ela, cobrir ela de terra. Assim também, quando você diz, eu não quero mais viver para o mundo, quero viver para Cristo. Então você é sepultado nas águas como um símbolo de que você agora morreu para o mundo. Mas assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, então você levanta das águas para viver uma nova vida para Cristo.
E aí você vai buscando a Deus em oração, buscando a Deus, lendo sua palavra, participando dos cultos, e a palavra de Deus vai vindo e entrando em você e vai matando a natureza do pecado até que você chegue à santificação, ou seja, a velha natureza morreu. E nasce agora uma natureza que tem prazer nas coisas de Deus. Quando a pessoa chegou a essa segunda etapa, ela está pronta então para caminhar para a terceira etapa. Porque qual é a terceira etapa? É o batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 diz: pois por um Espírito somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, o batismo nas águas te uniu à igreja, mas o batismo do Espírito Santo te une ao corpo de Cristo, aquele corpo que ele arrebatará, porque sua igreja, ela é formada de vários membros, cada cristão é um membro que forma este corpo. Mas para fazer parte desse corpo que será arrebatado no dia da vinda de Cristo, para fazer parte desse corpo, você precisa receber o Espírito Santo em você. O que é o Espírito Santo em você? É a vida do próprio Cristo vindo morar dentro de você. Você diz, mas então, na primeira etapa, na segunda etapa, eu não tinha Cristo? Tinha. Mas você tinha Cristo, o Espírito de Cristo, fazendo uma obra em você. Por isso que eu disse, você não pode parar só no batismo e dizer, está tudo bem agora, não preciso fazer mais nada. Você precisa continuar caminhando com Cristo para que Ele vai concluindo esta obra até que chegue ao ponto de você ter uma nova natureza, e aí então, aquele que está fazendo a obra em você, passa a vir morar dentro de você, dentro da sua alma. E aí ele sela a sua alma. Sela. O que é o selo? É como uma carta. Quando você escreve a carta, coloca a carta dentro do envelope, fecha, leva nos correios e ela é selada. Quando ela é selada, ela está obrigada a ir até o destino. O apóstolo Paulo diz que quando somos selados pelo Espírito Santo, somos selados até o dia da redenção. Veja vocês em São João capítulo 15, versículo 4 ao 5. Jesus disse assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, então concluindo, o auge da vida cristã é quando você chega à terceira etapa. Foi justificado quando se arrependeu e se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi santificado quando Deus veio e tirou aquela natureza que gostava do pecado e colocou uma natureza agora que se agrada das coisas de Deus. E quando você recebe essa natureza que se agrada das coisas de Deus, aí então o Espírito de Deus pode vir e fazer morada dentro desta natureza. Antes disso, o Espírito de Deus está por fora de você, fazendo uma obra. Mas quando a natureza é mudada lá dentro, aí ele passa a vir morar dentro de você. Porque agora a natureza que está dentro de você é semelhante à natureza de Cristo. Por isso ele pode entrar e fazer morada, selando a sua vida como um salvo preparado para o arrebatamento. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então veja, amados, este foi o propósito de Deus. Veja que primeiro, quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus, mas Deus veio pouco a pouco se aproximando do homem. Quando ele guiou Israel pelo deserto, Deus estava sobre eles na forma daquela coluna de fogo que os guiava à noite, e de dia ele estava na forma de uma nuvem. Quando Deus se fez carne em um corpo chamado Jesus, Deus já veio para mais perto do homem, Deus já estava com os homens. Eles podiam tocar em Deus, mas era Deus fazendo as obras através de um homem chamado Jesus. Mas quando Jesus morreu pelos nossos pecados, então ele pagou o preço nos dando o direito de sermos filhos de Deus. E agora, quando você o aceita como teu Salvador, você é justificado pelo batismo em nome do Senhor Jesus. Você é santificado quando Deus vem e tira a natureza do pecado de você. E você é batizado com o Espírito Santo, quando Deus agora vem morar dentro de você. Veja, antes era Deus sobre eles na coluna de fogo. Depois, Deus com eles, quando se fez carne no corpo de Cristo. E agora é Deus na igreja, dentro de você, vivendo as mesmas obras que ele viveu quando esteve na terra. Isto é cristianismo. É Cristo em vós, esperança de glória. É Cristo em você, vivendo a sua própria vida. Por isso eu te convido, amado ouvinte, seja você um cristão. Comece essa caminhada. Arrependa dos seus pecados. E aceite Jesus como teu Salvador e seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, sendo assim justificado de todos os pecados que tu fez no passado. E dali para frente, prossiga buscando Ele, para que Ele te santifique, tirando a natureza que te faz gostar do pecado, e por final, Ele venha morar dentro de você, te selando com o Espírito Santo, até o dia da sua vinda. Vindo morar dentro de você, tornando você a casa de Deus, a habitação de Deus na terra, porque este é o propósito de Deus. Como diz a Bíblia, o maior mistério que esteve oculto durante todos os séculos foi revelado. Que mistério é esse? Cristo em vós, esperança de glória. Cristo morando dentro de nós. Que Deus vos abençoe e que Deus possa revelar isso ao teu coração. Saiba que cristianismo é a vida de Cristo morando dentro do homem. Muitos se dizem cristão, mas não têm a vida de Cristo. Eles somente estão ali trazendo vergonha para o Evangelho. Mas Deus tem alguns, não são muitos, mas Deus tem aqueles, e você pode ser um desses. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.